paz do Senhor, irmãos e amigos da nossa igreja na Chácara Belo Horizonte. Que Deus abençoe muito sua vida no nome de Jesus. Eu quero desde já agradecer a Deus pela vida do pastor Glauber, por essa igreja abençoada que está sendo edificada aí, pela vida de todos os líderes. Que Deus abençoe muito essa semana profética e também que o Senhor possa falar com você nessa ministração. Nós vamos falar sobre esperança em meio à crise, mas eu quero falar com você sobre discernimento. Uma das coisas que eu tenho aprendido nesses dias e que o Senhor tem ministrado fortemente no meu coração é que antes de nós falarmos sobre esperança, porque esperança é para aquele que espera alguma coisa, é para alguém que conhece e sabe aquilo que está esperando. Por isso eu quero falar com você sobre o discernimento espiritual para esse tempo difícil que nós estamos passando, porque eu acredito que não adianta nós falarmos de esperança para alguém que não sabe o que está esperando, não sabe o que Deus quer fazer e não tem entendimento da vontade de Deus, daquilo que o Senhor quer ministrar na sua vida. Então quero falar com você sobre discernimento para este tempo, discernimento para esse tempo difícil que nós estamos vivendo, e que Deus abençoe muito a sua vida. E vamos lá para a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, no texto de 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ler aqui a partir do versículo 6. Tudo bem? Discernimento espiritual para os nossos dias, discernimento espiritual em meio a tempos difíceis que nós estamos passando, nesse tempo de desafio. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus o revelou a nós pelo Espírito Santo. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar poderosamente nessas vidas, nesses irmãos, Pai, que essa palavra possa gerar neles aquilo que o Senhor deseja para este tempo, Pai. Fala conosco, abra o nosso entendimento, no nome de Jesus. Amém e amém. Discernimento espiritual em meio à crise, Discernimento para nós entendermos, para nós recebermos aquilo que Deus tem para nós, para que então, através desse discernimento, nós possamos entender a esperança que Deus tem para nós, entender aquilo que o Senhor quer ministrar na nossa vida para esse tempo. O texto que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios capítulo 2, é um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus, porque é um dos textos que nos desafia, é um texto que vai falar que tudo aquilo que Deus sonhou, aqui a palavra de Deus diz que mente nenhuma imaginou, ouvido nenhum imaginou, ouvido não ouviu o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou para nós por meio do Espírito Santo. Esse texto vai falar que aquele ou aquela que é direcionado pelo Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo, consegue discernir, consegue entender o que Deus quer para esse tempo. Mas o texto fala também de uma coisa muito interessante, que os poderosos da época de Paulo, os poderosos da época de Jesus, eles não tinham esse contato com o Espírito Santo. Eles não entenderam a vontade de Deus para aquele tempo, e o texto vai dizer para nós então que eles crucificaram Jesus, e Paulo então chega falando sobre isso. Eu quero trazer para vocês aqui algumas considerações importantes sobre esse discernimento, o que nós vamos alcançar com isso e como isso vai ser bênção para a sua vida, para a sua família, no nome de Jesus. A primeira coisa que o texto diz para nós, no versículo 6, diz assim: falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era,
que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus revelou para nós antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu. Primeira coisa muito importante que nós precisamos discernir no nosso tempo, e esse texto vai falar sobre isso, é que os poderosos da era de Paulo, os poderosos da época de Jesus, as pessoas que estavam vivendo aquele tempo, estavam vivendo, mas eles não estavam discernindo, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo naquela época. O texto chega a dizer que eles perderam uma grande oportunidade. Qual a oportunidade que eles perderam? Eles perderam a oportunidade de conhecer Jesus. Paulo vai dizer que os poderosos desta era, os poderosos do tempo de Paulo, eles se apoiaram na sabedoria humana. Eles perderam a oportunidade e o texto vai dizer ainda que eles crucificaram o Senhor da glória. Primeira coisa muito importante que você precisa entender, e a primeira coisa que você precisa pedir a Deus é discernimento para esse tempo. Porque se você não tiver discernimento espiritual, se você não estiver conectado ao Espírito Santo, não adianta alguém falar de esperança para você, porque a sua mente vai estar totalmente alienada, o seu coração vai estar totalmente fora daquilo que Deus quer. Imagina uma coisa, do que adianta eu dar um cheque de R$1.000 de presente para Alice, minha filha, se ela não tem entendimento do valor disso? Sabe o que vai acontecer? Ela vai pegar esse cheque, ela vai brincar com ele, ela vai rasgar, ela vai desenhar em cima dele. Por quê? Porque ela não tem entendimento sobre esse valor, sobre a importância disso. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que na época em que Cristo veio, Paulo está dizendo que na época dele, muitas pessoas estavam desconectadas daquilo que Deus tinha para aquele momento. Elas estavam conectando a mente delas e o coração delas em tantas outras coisas que elas não conseguiram entender Jesus. E quando eu digo entender, gente, não é racionalizar, mas é estar com a mente, estar com o intelecto, estar com o coração aberto para entender. A parábola do semeador fala algo muito poderoso para a gente. Jesus, num determinado dia, ilustrando o reino de Deus, vai dizer que o reino de Deus é como um semeador que saiu lançando algumas sementes. E esse texto da parábola do semeador me chama muita atenção porque ele fala em Lucas que a primeira semente foi lançada à beira do caminho. E Jesus diz que as aves vieram comer essa semente. E aí então depois Jesus ele vai explicar o significado dessa parábola. E ele vai dizer que, em primeiro lugar, essa semente que foi lançada à beira do caminho e as sementes e as aves vieram e comeram essa semente, são as pessoas, olha que interessante, que ouvem a mensagem do reino, mas elas não entendem a mensagem. Então, Satanás vem, rouba essa semente, impedindo que ela gere fruto. Olha para você ver como é importante você estar buscando entender. E eu vejo muita semelhança nessa palavra entendimento com a palavra discernimento. Muita gente acha que o discernimento espiritual é algo desconectado do momento. Ah, não, eu tenho discernimento espiritual, então eu só vou saber de diabo. Eu só vou saber do demônio. Eu vou saber só se isso é de diabo, se isso é demônio, se isso não é. Se a pessoa está profetizando por Deus ou na boca ou pela boca do diabo. Gente, o discernimento espiritual na Bíblia, como nós vemos aqui em Paulo, é uma capacitação do Espírito Santo que te dá conhecimento e te dá a revelação daquilo que Deus quer para esse momento. Por isso que Paulo vai falar, e o próprio tópico do texto, na sua Bíblia vai ter escrito isso aí, sabedoria procedente do Espírito. É isso que Deus quer para nós. Deus quer que eu e você possamos estar conectados com Ele, possamos estar alinhados com Ele. Olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós, que por causa da sabedoria, porque os homens da época de Jesus, os poderosos, eles escolheram fixar a mente dele na sabedoria, a mente deles na sabedoria da época, não naquilo que Jesus estava falando. Então qual foi a consequência? Eles crucificaram o Senhor da glória. Eles não entenderam, eles perderam uma das maiores oportunidades da vida, que era conhecer Jesus, que era saber a vontade de Deus, que era saber a vontade do Pai para eles. Isso não pode acontecer comigo, com você. Estamos passando dias difíceis,
estamos passando um momento tão sério, um momento que nós estamos vendo que isso nunca aconteceu antes no Brasil. Nós nunca tivemos essa experiência de ter que usar máscara, esse afastamento social, esse período. Eu estava falando ano passado com um dos pastores, muito amigo meu, e ele estava falando algo que o próprio Deus também já tinha ministrado comigo há uns dias antes de eu falar com ele. Ele falou assim: Douglas, Satanás preparou essa época, essa década, melhor dizendo, para atingir as pessoas emocionalmente. Gente, eu lembro que nós não estávamos ainda na pandemia. Eu lembro que eu estava ajudando algumas pessoas que estavam passando por ataques espirituais na mente, questões emocionais, e ele falou isso comigo. Eu falei: pastor, Deus tem falado muito isso comigo também, que Satanás está procurando agora atingir a mente das pessoas, nutrir, desnutrir elas, na verdade, da fé, do conhecimento, colocar desânimo, colocar tantas preocupações e também as doenças emocionais. E aí, gente, passou um tempo, nós já tivemos essa questão do coronavírus, já tivemos todo esse surto. Por quê? Porque Satanás tem trabalhado isso na mente das pessoas, colocando opressão, colocando preocupação, colocando medo. Mas entenda, se nós não discernirmos, nós vamos nos preocupar mais com máscaras do que buscar a Deus. Nós vamos nos preocupar mais no afastamento social. Não, eu não vou me contaminar, eu não vou chegar perto de ninguém, do que entender a vontade de Deus, entender o que Deus quer para mim, entender o que Deus quer para você. Então nós nos preocupamos em não ir à igreja para nós não nos contaminarmos, e aí nós não discernimos que eu preciso estar na casa de Deus, eu preciso estar em comunhão com as pessoas. Sim, todas as nossas igrejas estão com o protocolo de saúde, estamos observando tudo, mas se você não tomar cuidado, essa voz, essa mensagem de que, olha, tudo vai piorar, tudo vai ficar muito ruim, e é o coronavírus, e agora vem essa segunda onda, e morte, destruição, e nós vamos entrando nesse ciclo onde nós nos preocupamos com o dinheiro, nós nos preocupamos somente com as questões de saúde, e aí nós não vamos discernindo o que Deus quer, nós vamos perdendo a oportunidade de receber do Espírito Santo, e nós nos igualamos da mesma maneira que os poderosos da época de Jesus, da época de Paulo. Eles olhavam para outras coisas e eles não receberam o discernimento. Uma das estratégias de Satanás é tirar a nossa mente daquilo que Deus quer, é nos atacar com tantos dardos inflamáveis, como ele diz, como a palavra de Deus diz em Efésios, que nós vamos perdendo a capacidade de nos concentrar. Eu, ano passado, sofri muitas retaliações nessa área, e o Espírito Santo me revelou: olha, Satanás quer tirar o seu foco, Satanás ele quer tirar a sua atenção naquilo que é prioridade e distrair você, porque uma das estratégias do diabo, quando ele não pode te parar, te matar, ele quer tentar te distrair, ele quer tentar tirar o seu foco daquilo que é a vontade de Deus. Então, busque esse discernimento, busque entender. Mas pastor, como que eu vou buscar esse discernimento? Olha o que a palavra vai continuar dizendo para nós aqui em 1 Coríntios capítulo 2. Mente não imaginou o que Deus preparou, ouvido não ouviu aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Deus nos revelou por meio do Espírito. Então, o que você precisa fazer para que você tenha discernimento, para que você tenha esperança nesse momento difícil, para que você entenda, você precisa desenvolver a sua intimidade com o Espírito Santo. Você precisa buscar mais o Espírito Santo. Você precisa tirar tempo de oração. Você precisa tirar tempo de leitura da palavra. Você precisa criar esse tempo. Eu sei que todos nós temos muitos compromissos, mas você precisa disso. Eu acredito, gente, que nós estamos chegando num período em que nós não podemos mais encontrar desculpas. Nós precisamos encontrar solução. Precisamos entender o que Deus quer. Mas uma coisa muito importante nesse segundo ponto, sobre receber do Espírito Santo, porque a palavra diz isso, que Deus sonhou algo, Deus imaginou algo, Deus falou algo, preparou algo para aqueles que o amam, e Deus revelou a nós por meio do Espírito. Mas uma coisa muito importante é que para que nós possamos receber toda essa direção de Deus, que Deus
revelou para nós através do Espírito, nós precisamos de uma transformação na nossa mente. O Espírito Santo ele só consegue agir na minha vida, o Espírito Santo só consegue agir na sua vida quando nós passamos por uma transformação da nossa mente. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 12. É um texto que nós conhecemos, mas ele tem algo poderoso. Olha que interessante, nós acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, que diz assim, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas nós recebemos através do Espírito. Então olha que interessante, o texto está falando de um ideal de Deus para nós, de coisas maravilhosas, coisas perfeitas, esse ambiente, essa esfera maravilhosa que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o texto mostra uma condição. Puxa, como que eu vou entender o melhor de Deus? Como que eu vou receber o melhor de Deus? Primeiro, é para aqueles que amam a Deus. É para aqueles que buscam, é para aqueles que entendem a vontade do Senhor. É para aqueles que têm um desejo ardente por Deus. Então, se você tem uma vida superficial espiritual, você não ama a Deus. Se você não tem uma vida de entrega, você não ama o Senhor. Você pode ser um cristão, você pode estar anos e anos na igreja, mas quem sabe se você perdeu a sua fome, se você perdeu a sua sede, automaticamente isso vai influenciar o seu amor. Então, você não vai entrar nesse grupo de pessoas que vai receber a direção de Deus, que vai receber aquilo que Deus imaginou, aquilo que Deus falou. Você não vai ouvir, porque você não faz parte daqueles que amam a Deus. O seu amor está com um problema, você precisa resolver isso. Então olha o que o texto vai dizer para nós, também em Romanos, capítulo 12, olha o que diz para nós, versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Então veja, o nosso corpo, a nossa constituição física, ela precisa ser entregue a Deus. Uma inteireza, Paulo está falando disso, de inteireza. Nós temos que nos entregar mais para Deus. Olha o que diz aqui o versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então olha que interessante. Nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 2 que os poderosos não entenderam, rejeitaram Jesus, não buscaram entender o que estava acontecendo na sua época, então crucificaram o Senhor, perderam uma grande oportunidade. Aí o texto vai dizer que aqueles que amam a Deus vão receber o que Deus sonhou, o que ouvido não ouviu e mente não imaginou o que Deus preparou. Então é muito grande o que Deus preparou para aqueles que o amam. Por quê? Porque Deus sonhou algo maravilhoso. E como que nós recebemos isso? Recebemos através do Espírito, que é o que diz o texto para nós. Mas o texto vai dizer também em Romanos capítulo 12, que se nós não experimentarmos, que se nós não permitirmos que Deus gere uma mudança em nós, primeiramente através do nosso modo de pensar, nós não vamos entender e receber a vontade de Deus. Se você não mudar o seu pensamento, se você não permitir que Deus mude você na sua mente, se você não pegar todos os conceitos que não glorificam a Deus, todas as ideias, todas as suposições da sua mente, e você não jogar fora aquilo que não agrada a Deus e não permitir que a sua mente seja cheia daquilo que agrada a Deus, os pensamentos de Deus, se você não tiver uma transformação de Deus através do seu modo de pensar, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, o que tem a ver com aquilo que o senhor está querendo dizer? A proposta dessa palavra. Muito claro, Deus quer transformar a sua mente, Deus quer mudar o seu jeito de pensar. Sabe por quê? Porque o mundo, a sociedade está pregando algo. Satanás, ele está ecoando uma voz, a voz do medo, a voz da preocupação,
a voz que você não vai conseguir, a voz que Deus não vai te guardar, a voz que é melhor você reter em vez de você abençoar. Satanás está ecoando essa voz, ele está transmitindo isso. E a sua mente é o lugar que ele deseja alcançar. Porque se ele alcançar a sua mente, se ele conseguir implantar uma mentira dizendo que Deus não está com você, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que Deus não te ama, que Deus não te guarda, que essa pandemia vai te atingir, ele conseguiu atingir o alvo dele, ele conseguiu transformar a sua vida. Por isso que nós entendemos, e há muitos escritores que têm falado sobre isso, sobre o poder da nossa mente. A Bíblia sempre falou isso. Tudo começa pela nossa mente. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ter uma transformação na nossa mente, no nosso modo de pensar. Por quê? Porque você conduz a sua vida por aquilo que você pensa. Os seus ideais estão na sua mente. Aquilo que você entende como verdade, aquilo que você experimentou. Deus está dizendo, olha, tudo aquilo que você recebeu de bagagem do mundo, da sociedade, do seu antigo homem, isso tem que acabar. Um outro texto que eu gosto muito está em Romanos também, no capítulo 8, no versículo 5. Vamos ler esse texto, que é um texto muito interessante, que fala sobre como nós temos que cuidar da nossa mente e como o Espírito Santo quer guiar os nossos pensamentos. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 8, versículo 5. Eu vou ler na NVT, que diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, olha esse texto, permitir que a natureza humana controle a mente, o que diz a palavra, resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. O versículo 6 é fundamental. Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. E permitir que o Espírito Santo controle a mente resulta em vida. Então eu quero falar algo precioso para você. O Espírito Santo, ele deseja que você entregue o controle, que você permita que ele conduza a sua mente aonde? Para onde? Nos pensamentos de Deus. Lembra-se? Deus preparou algo maravilhoso. Nós vemos aqui a 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente não imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Deus revelou por meio do Espírito. E aí o que Romanos 12, 2 diz pra gente? Que nós não temos que imitar o comportamento, mas temos que permitir que o Espírito, que Deus nos transforme por uma mudança no pensamento. A primeira área, a primeira instância que Deus tem que mudar na sua vida para que você consiga entender é mudar o seu pensamento. Por que muitas pessoas não estão conseguindo alcançar aquilo que Deus tem para elas para esse tempo? Porque elas não mudaram o jeito de pensar. Elas estão pensando segundo os padrões da natureza humana. O texto que nós lemos, Romanos capítulo 8, versículo 6 diz: permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Olha para você ver que interessante. Permitir é algo que depende de mim e de você. Uma coisa que eu aprendi em alguns estudos que eu tenho feito e guiado o meu ministério nessa área é entender que a nossa mente ainda, os nossos pensamentos, eles ainda carregam muito da nossa velha natureza. É o que nós chamamos de carne. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, nós não sofremos uma amnésia. Por isso que nós não esquecemos das coisas passadas, do nosso pecado. Por quê? Porque nós habitamos ainda num corpo pecaminoso. E esse corpo pecaminoso, ele possui pensamentos, lembranças, sugestões malignas, sugestões carnais. Por isso que eu devo escolher, como diz Romanos 8,6, permitir que o Espírito Santo guie a minha mente. Depende de mim e de você, não é algo automático. Por que muitos cristãos, nesse tempo que estamos vivendo, desistiram da fé, abandonaram o Senhor, estão sofrendo com medo, sofrendo com tanta insegurança? Por quê? Porque eles estão permitindo
que a mentalidade humana, os ideais humanos, que é que Deus não vai atender, que Deus não vai mudar, que Deus não vai abrir porta, que Deus não te ama, que você vai sofrer, que você não vai conseguir. Esses são ideais da natureza humana, porque a natureza humana não conhece a Deus. Então eles estão permitindo que a natureza humana, que é trabalhada por Satanás, que é atingida facilmente por Satanás, que essa natureza humana guie a mente. Então eles não desenvolvem o discernimento espiritual. O que é o discernimento? É receber do Espírito os pensamentos, é guiar a sua vida, permitir, como diz Romanos 8,6, permitir que o Espírito Santo guie a mente, guie a nossa vida. Por isso que a palavra vai dizer, olha agora, vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 2, olha o que diz aqui, versículo 10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus, até os pensamentos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de um homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Agora olha que texto poderoso. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O que é o Espírito Santo? O que é o discernimento espiritual? É o Espírito Santo, é você com a sua mente, com o seu coração, buscando entender a vontade de Deus através do Espírito. É você dar direção, é você dar liberdade, melhor dizendo, para o Espírito Santo conduzir o seu coração, os seus pensamentos, para que você possa discernir, para que você possa entender. O que é discernir? É entender completamente algo, é tirar algo da escuridão e trazer para a luz. Por isso que a palavra de Deus vai dizer para nós também, em Efésios 5,17, assim: não vivam como insensatos, não vivam como tolos, não vivam como pessoas comuns, mas procurem compreender a vontade de Deus, porque os dias são maus. Vamos ler esse texto? Olha que coisa maravilhosa. Efésios capítulo 5, versículo 17, diz assim: não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Então olha o que a palavra de Deus diz: procurem compreender a vontade de Deus. Como que nós vamos compreender a vontade de Deus? Como que nós vamos discernir a vontade de Deus para esse tempo? A palavra de Deus diz: sendo cheio do Espírito Santo. Como sendo cheio do Espírito Santo? Falando de si com cânticos, com salmos, hinos espirituais. O que significa isso? É eu colocar toda a minha mente, toda a minha força, todo o meu tempo naquilo que agrada a Deus. Por isso que a palavra diz: não se embriaguem com vinho, mas aproveitem os dias, porque os dias são maus. Como diz para nós em Efésios 5,17. É eu pegar todo o meu tempo, é eu aproveitar tudo que eu tenho e eu entender, não, eu estou num momento difícil, eu estou num momento de desafio e eu preciso buscar a Deus. Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso me aprofundar. É aquilo que o Salmo 23 diz, no versículo 5, que o Senhor prepara um banquete na presença dos meus adversários. Ei, o que é banquete? Banquete é um lugar de alimento. A mesa é um lugar de receber o pão, de receber o vinho de Deus, de receber o novo de Deus, de receber aquilo que Deus tem para nós. Por isso que Davi diz: o Senhor prepara para mim um banquete, uma mesa, na presença dos meus inimigos. Ele está cercado de inimigo, o momento é difícil, o momento é de desafio, mas opa, onde que Davi está? Davi está na mesa. Davi está recebendo alimento, Davi está recebendo pão, o vinho, Davi está recebendo a alegria do Senhor, Davi está recebendo os nutrientes para continuar a caminhar. Os inimigos não influenciam Davi ao ponto de ele não estar na mesa, dele não estar sentado diante de Deus. As circunstâncias não ditam o ritmo espiritual de Davi. É a mesma coisa que nós aprendemos, eu e você.
Precisamos de discernimento espiritual para esses dias. E pastor, o que é o discernimento? É o que nós falamos aqui em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que entendamos. Olha que interessante. Entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. A palavra dado vem da palavra presente, graça. É receber algo que nós não merecíamos. É um presente de Deus. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo nesse versículo? Que muitos de nós estamos pensando mais naquilo que nós não recebemos, daquilo que nós não temos, do que naquilo que Deus já nos deu. A gente fica preocupado em muitas coisas que nós não temos. Eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho esse trabalho, eu não tenho tal coisa, eu não tenho tal coisa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Peraí, vamos ocupar a nossa mente, vamos buscar discernir o que Deus me deu hoje. Quando eu estava relendo essa palavra, esse esboço, o Espírito Santo começou a ministrar. Olha, você tem uma casa, olha, você tem uma família, olha, você tem a minha presença, olha, você tem um carro, você tem uma casa, você tem um ministério. Eu quero que você faça isso. Comece a ocupar a sua mente naquilo que você já tem. Comece a ocupar a sua mente naquilo que Deus já te deu. Uma família maravilhosa, filhos, saúde. Ou se você, quem sabe, está enfermo. Pode ser sim por causa do coronavírus, mas louve a Deus que você está vivo. Louve a Deus que Deus está com você. Louve a Deus porque Ele tem guardado a sua casa. Busque esse discernimento. Busque entender. Olha o que nós lemos. Efésios capítulo 5, 17. Procurem compreender a vontade de Deus. Procurem entender a vontade de Deus. Como? Sendo cheio do Espírito Santo. Não se embriagando com vinho. O que é o vinho na Bíblia? São coisas desnecessárias. É perder tempo com aquilo que não vai trazer benefício para você. Se você não procurar discernir a vontade de Deus para o seu dia, não adianta eu falar de esperança para você. Você precisa entender a vontade de Deus. Você precisa entender. Por isso que eu quero finalizar com esse outro texto. Em 1 Coríntios capítulo 2. Olha o que diz aqui. Versículo 13. Versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dessas coisas também falamos, não com palavras da sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais aos que são espirituais. Quem não tem um Espírito, e o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta. E aí Paulo responde: nós, porém, temos a mente de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo sonda os pensamentos de Deus, sabe o que Deus quer para esse período, para esse momento, para a sua vida, para a sua casa. Por isso que nós estamos vivendo uma crise no cristianismo, onde nós queremos que as pessoas digam o que temos que fazer, onde a palavra de Deus diz: você tem um Espírito dentro de você, que fala com você, você tem um Espírito Santo que mora em você, que se comunica com o seu Espírito, que quer traduzir o que Deus pensa para a sua vida, para o seu momento, que quer falar com você, quer fazer com que você tenha e desenvolva aquilo que Ele diz na palavra. Você tem a mente de Cristo, você tem a capacidade espiritual. Esse é o ideal de Deus, e você discernir, não que você fique caçando o que as pessoas acham que você tem que fazer. Não, nós estamos num momento onde Deus está levantando homens e mulheres que querem entender a vontade dEle, que querem ser sacerdotes, que vão buscar de Deus essa direção para casa, para o trabalho, e vão liberar decretos, vão liberar palavras de Deus, e elas vão entender o que Deus quer. Que Deus abençoe sua vida, que você busque discernimento espiritual. Como? Sendo cheio do Espírito Santo, buscando a vontade de Deus, se entregando, amando a Deus. Porque a palavra de Deus diz que mente nenhuma imaginou,
ouvido nem ouviu, né? Como diz aqui, ouvido não ouviu, mente não imaginou, olho nem ouviu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, você se entrega, você busca discernir, e aí então você vai receber o que Deus tem para você. Que Deus abençoe sua vida. Deus quer levar você para um outro nível, um nível de estar tão perto de Deus, tão íntimo do Espírito Santo, que você vai começar a discernir as coisas dele, discernir o momento da sua casa, discernir o momento do seu ministério, discernir o momento no seu trabalho, discernir o momento das suas finanças, né, das sementes que você precisa lançar, para que você possa plantar e você possa colher, discernir esse momento, o que Deus quer que eu faça. Não dizer, pastor, o que você quer que eu faça? Apóstolo, bispo, semideus, arcanjo, Jeová Júnior, tantas designações aí que nós vimos e ouvimos as pessoas, e tanta heresia desse tempo, e nós temos que desenvolver esse discernimento de Deus, saber o que Deus quer para mim, o que Deus quer para minha casa, buscar isso. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus e que você receba essa palavra de Deus. Que Deus te abençoe cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até mais.